O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, congregados aqui neste dia do Senhor, nesta casa de clemência e bondade, a Basílica da Mãe da Piedade, com muita alegria, Padre Wagner, reitor, Padre Felipe, pró-reitor, Diácono Noraldino, colaboradores e evangelizadores, os acolhemos, desejando muita saúde e muita paz. Votos que queremos estender a todos aqueles que fazem parte da família dos devotos da Mãe da Piedade e que aqui estão hoje no santuário em peregrinação e em visitação, e a todos aqueles que oram conosco agora pela TV Horizonte, pela Rádio América TV e a Rádio da Padroeira de Minas, a serviço da vida, cumprindo a tarefa de proclamar a palavra, graças exatamente à generosidade dos que fazem parte desta grande família. Estamos hoje iniciando mais um mês. Eu gosto sempre dessa lembrança para que a gente preste mais atenção ao tempo, porque o tempo passa rapidamente. E nós temos que prestar atenção no tempo, porque no tempo que a gente vive, cada um de nós tem uma missão e uma responsabilidade a cumprir. Por isso, neste mês vocacional, mês de agosto, que hoje abrimos, a Igreja nos convida exatamente a crescer nesta consciência
do papel que cada um desempenha, da missão que cada um tem. E todos temos uma missão. E a razão de compreendermos que temos uma missão é porque nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos chama à vida, nos dá o dom de viver, e ao nos dar o dom de viver, inscreve para cada um de nós uma missão. Somos então chamados a compreender que ocupamos no mundo um lugar, e este lugar tem que ser bem ocupado. E como filhos e filhas de Deus, nos congregamos como igreja. E a nossa igreja, que somos todos nós, tem uma importante tarefa no coração do mundo. Proclamar a palavra de Deus, anunciando o reino e ajudando o mundo a ser melhor. E agora, quando nós lançamos um olhar sobre a nossa sociedade, sobre o mundo, sobre a nossa sociedade brasileira, facilmente nos convencemos que nós temos que trabalhar muito. Porque muitos descompassos precisam ser melhorados, superados. E essa é uma tarefa nossa. Por isso há de crescer, irmãos e irmãs, em cada um de nós a consciência vocacional, isto é, Deus me chamou, deu o dom de viver e me dá uma missão. Na vida, na família, na sociedade e na igreja, e como igreja. Por isso não tem sentido escutar, por exemplo, alguém dizer: a igreja devia ser assim, a igreja devia fazer isso. É preciso crescer na consciência de que somos nós que fazemos, com tarefas e missão diferentes, mas somos nós os construtores. Por isso vale aqui ouvir de novo esta pergunta que nasceu do coração daqueles interlocutores de Jesus que o procuraram, como ele mesmo disse, por um outro interesse, não porque tinham entendido o sinal do que ele tinha feito ao dar de comer a todos. A pergunta é essa: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa é uma pergunta importante que nós temos que nos fazer. Até porque, quando a gente percebe no comum da vida, a gente tem mais facilidade de dizer o que o outro deve fazer. Temos que nos perguntar o que devemos fazer, o que eu devo fazer para realizar as obras de Deus. Esta pergunta é fundamental. Se nós a fizermos de todo o coração e sinceramente o tempo todo da nossa vida, cada dia e em cada circunstância, nós nos remetemos a uma revisão de vida. Por isso a nossa fé cristã católica coloca um capítulo fundamental de todo dia e de todo momento na nossa vida. Eu vou chamá-lo de capítulo penitencial. Temos que nos perguntar: como é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo? Que direção eu estou dando na minha vida? Qual é a escolha que eu estou fazendo a cada momento? É fundamental este exercício. E este é um capítulo da nossa fé importante. Do contrário, nós ficaremos pequenos, estreitados, não daremos conta de cumprir a nossa missão. Escutamos no trecho que ouvimos da primeira leitura do livro do Êxodo, o povo murmurando contra Moisés. A murmuração nasce exatamente de um modo de entender a vida e de interpretar as circunstâncias da vida. E aí compreendemos a beleza do que o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios,
que a gente precisa mudar a mentalidade. Nossos fracassos são fruto de nossas escolhas. O que não damos conta de fazer é exatamente fruto dos estreitamentos da nossa mentalidade. Às vezes o nosso modo de pensar é muito estreito. E, consequentemente, estreitos são os juízos que fazemos e as soluções que nós encontramos para a nossa vida. Isso vale quando a gente pensa a família, o trabalho, a igreja, o mundo. Precisamos, portanto, recomenda o apóstolo Paulo, usar critérios adequados para a gente encontrar soluções e ter entendimentos mais claros das coisas. Do contrário, lamentaremos, estaremos murmurando e não compreenderemos o rumo das coisas, como o povo de Deus, nesse trecho do livro do Êxodo, não conseguia compreender, porque não tinha a capacidade de suportar a travessia no deserto rumo à libertação. Não enxergava lá na frente e por isso murmurava. Preferiam, como escutamos aqui na leitura, estar na escravidão, comendo, enchendo a barriga, do que estar a caminho para chegar à conquista da libertação. Isso mostra o estreitamento que um povo pode ter, uma família pode ter, uma instituição pode ter, uma pessoa pode ter. Por isso, perguntar o que devo fazer é aceitar se confrontar. Um confronto em diálogo com Deus, pela oração, pela escuta da palavra. Um confronto no diálogo com os outros. Porque é muito mais fácil a gente se acomodar no modo como a gente pensa, julga e escolhe, do que a gente se abrir ao confronto. Jesus percebeu que aqueles que dele se aproximavam, narra-nos o evangelista João, não tinham, como ele disse, compreendido os sinais. Ele, Cristo, é o pão verdadeiro. Eles estavam se aproximando simplesmente pelo interesse de saciar-se. A saciedade que Cristo nos traz é muito maior do que aquilo que é a nossa necessidade física. Há uma saciedade no interior de cada um de nós, que é essa procura que precisa abrir caminhos, mudando a mentalidade, mudando o jeito de a gente conviver, mudando o nosso estilo de vida. Compreender, portanto, o novo que Deus nos traz em Cristo, o pão que desceu do céu. Os seus conterrâneos religiosos não alcançavam o sentido bonito da sua presença. Como pode acontecer com qualquer um de nós? Estar num lugar e não alcançar a beleza e a singularidade e o significado dele. Estar na presença de uma pessoa e também não alcançar isso. Não entender os momentos da vida. E aí perdemos oportunidades de um novo que Deus quer para nós. Portanto, vale-nos o que o apóstolo Paulo diz. É preciso mudar a mentalidade. Não é fácil. É por isso que precisamos da graça de Deus para nos converter. Porque todos nós nos pensamos como
critérios maiores. É por isso que popularmente se diz assim, cada cabeça uma sentença. Para exatamente dizer, eu acho que o mundo tem que ser assim como eu penso. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. E aí há uma rigidez interior e mental que não nos permite dialogar, escutar, aprender, ver de novo e fazer valer o ditado popular, vivendo e aprendendo para modificar e dar novas respostas. A nossa consciência vocacional cresce na medida em que nós compreendemos melhor o que Deus nos indica, com a força da sua graça e com a luz da sua palavra. Que esse mês vocacional seja na sua família, na igreja, um tempo de a gente se perguntar o que devo fazer para realizar as obras de Deus. E cada um de nós iluminados, ajudados uns pelos outros, pelo diálogo, pela sensibilidade, pela escuta dos clamores dos pobres e, sobretudo, pelas indicações que Deus nos dá, nós possamos ser diferentes, agir diferentes e dar novas respostas, para que assim como cidadãos e cidadãs construamos uma sociedade nova e como filhos e filhas de Deus congregados na Mãe Igreja, nós possamos ajudar a nossa igreja a cumprir a sua tarefa de ajudar o mundo a ser melhor, mais justo, mais fraterno e mais solidário neste caminhar nosso para o reino definitivo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,